Olá, caros alunos. No último vídeo eu falava um pouco sobre Fichte e, na tentativa de resumir ao máximo, eu acabei esquecendo de mencionar os problemas morais. Apesar que exatamente no início do vídeo eu tinha falado que Fichte ele dá ênfase no seu idealismo aos aspectos éticos e etc. Então, num certo sentido, a gente não pode falar de Fichte sem falar disso. Por isso que nós vamos aqui agora tentar resumir um pouco essa questão dos aspectos morais ou da ética de Fichte. Em primeiro lugar, relembrando um pouco a dialética de Fichte, que nós vimos no último vídeo, Fichte, a princípio, parte do eu puro ou absoluto, que seria o princípio originário de toda a realidade. Esse momento, em termos éticos, seria o momento da liberdade. Ou seja, é o momento da tese, é o momento da liberdade. Mas esse por-se a si mesmo do eu comportaria também um não-eu, já que ele é originário de tudo, como nós vimos, né? É do eu que parte tudo. Então, esse não-eu, ele surge como uma determinação do eu, ou como limite. Por isso, você vai ter um oposto da liberdade nesse sentido. E nós teríamos no terceiro momento da síntese, né, que é o absoluto comportando o eu limitado pelo não-eu e o não-eu limitado pelo eu. E é aí que a gente parou na última aula, né, no último vídeo, falando um pouquinho sobre aspecto cognitivo. Mas falando um pouquinho sobre a questão ética, na verdade essa síntese, que seria o terceiro momento, nós teríamos duas determinações, sendo que a primeira delas, ou seja, essa que eu acabei de falar, que seria o eu determinado pelo não eu, seria a atividade cognoscitiva ou cognitiva, né? E o eu determinando o não eu, ou seja, o não eu determinado pelo eu, seria a atividade prática. E essa sim tem implicações éticas, porque no agir prático, o objeto se apresenta ao ser humano como obstáculo a ser superado. O não-eu é um instrumento o qual o eu se realiza moralmente. É um momento necessário para a realização da liberdade do eu. Então, na verdade, quando a gente fala do não-eu, ele não é uma determinação que impediria que houvesse a realização. Porque ser livre significa tornar-se livre. E tornar-se livre significa afastar incessantemente os limites opostos pelo não-eu ao eu empírico. Nós vimos no último vídeo que Fichte ele resolve o problema da relação entre o mundo fenomênico e o mundo numérico, aquele dualismo kantiano, né? No aspecto moral, ele vai sustentar que a lei moral ela constitui o nosso ser no mundo inteligível. A ação real, então, constituiria o nosso ser no mundo sensível. Segundo Fichte, o inteligível é a síntese dos dois mundos. Nesse sentido, o verdadeiro princípio de tudo é a liberdade do eu. O ser humano ele vai realizar a sua tarefa moral de modo pleno quando entra em relação com outros seres humanos. E visto que a gente tem vários seres humanos, existe uma multiplicidade de seres humanos, isso vai implicar no surgimento de muitos ideais e, por causa disso, de um conflito entre esses ideais. Deve sempre prevalecer, lógico, aquilo que é moralmente melhor e que traga o progresso da humanidade. Então, por aí você vê também o aspecto ético desse idealismo. Essa moral, no entanto, ela também vai implicar no surgimento do direito. Por quê? Em comunidade, o ser humano ele deve limitar a própria liberdade. Né? Sempre a minha liberdade ele esbarra na liberdade do outro, porque eu reconheço a liberdade do outro. Por isso, o direito fundamental de todo ser humano é o direito à liberdade. O segundo direito fundamental, segundo Fichte, seria o direito à propriedade. Então vocês veem aí alguns aspectos, né, que vão sendo resgatados. Algumas noções também empregadas pelos contratualistas, ao dizer que o Estado nasce de um contrato social, de um consenso entre as vontades e assim por diante. Então você vai ter ali aspectos da filosofia que antecedeu. Resumidamente, então, a gente poderia dizer o seguinte: moralmente, o homem ele só será completo ao se relacionar com outras pessoas. E como são diversos os homens, diversas são também as aspirações, e elas podem entrar em oposição. Para gerir essas diversas oposições de aspirações humanas, vai surgir então o Estado e o direito. O eu é livre, mas sempre na convivência com outros seres livres. E ele deve limitar a sua liberdade nessa convivência. Ou seja, cada ser livre deve demarcar a sua liberdade para que cada um possa praticar a sua. Fichte, ele acreditava ainda que quando uma pessoa escolhe uma determinada forma de filosofar, ele deve também estar dizendo que aquela é a sua forma de ser um ser humano, pois a filosofia ela não é inativa, não é uma ferramenta inerte, mas é viva e animada pelo espírito do filósofo. Então o que acontece? A filosofia ela não foi feita simplesmente para você ficar viajando, não é para você
ter uma atividade ética, para você ter uma atitude diante do mundo, para você agir, não você ficar imóvel, né, simplesmente refletindo. Não, a filosofia ela tem essa finalidade para Fichte. Ô, gente, é basicamente isso. Eu espero que tenha sido claro, é bem resumido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente complementa.